Fala pessoal, sou o Diego Cerqueira e essa aula vai ser sobre dispensa básica e algumas receitinhas bem simples que você pode no final do mês tirar um dinheirinho. Eu vou fazer um polpettone com massa e molho vermelho, vou fazer um peixe grelhado com legumes e gremolata, vou fazer também um frango marinado com salada de batatas, que está sensacional, e um brigadeiro de colher. Tudo muito fácil, muito simples para você fazer aí na sua casa com a sua estrutura e ganhar um troco no final do mês. Vou mostrar para vocês um pouco de uma dispensa básica, ou seja, todos os ingredientes básicos que você deve ter na sua cozinha, para ter tudo sempre à mão, para você conseguir praticar essas receitas. Nada muito sofisticado, tudo muito acessível e tranquilo de você ter em casa. Então, a gente tem aqui farinha de trigo, maisena, sempre bom ter frutos secos e especiarias. Aqui a gente tem castanha do Pará, amendoim, amêndoas. Aí em especiaria a gente tem cardamomo, semente de coentro, semente de cominho, pimenta jamaica, amburana, louro, do gengibre, anis estrelado, noz moscada e pimenta do reino. Claro, se quiser também ter cravo, canela e outras coisas que for do seu agrado, também é perfeito. Mas eu gosto de ter sempre essas especiarias à mão para dar sempre um toque especial na sua receita. Sempre bom ter uns alcoólicos para cozinhar, vinho branco, vinho tinto, para incrementar alguma massa, algum molho, alguma preparação, principalmente com carnes, um vinho branco para dar acidez num risoto, por exemplo. E para dar acidez a gente também tem os vinagres. Legal sempre ter alguns tipos diferentes de vinagre. Eu tenho aqui maçã, gorduras. Sempre bom ter à disposição manteiga, azeite de oliva, óleo de soja para fazer preparações, para fazer molhos, para frituras, óleo de gergelim, sempre pensando eventualmente em uma receita mais oriental, mas eu gosto de ter, é um produto barato e funciona muito bem, dá um sabor especial. Continuando com molhos, shoyu, pimenta tabasco, ou se você quiser fazer um molho de pimenta, também é interessante. Um bom tomate pelado, para incrementar algum molho, para fazer algum molho de tomate, se tiver com pouco tempo, um tomate pelado você pode comprar uma lata maior para fazer em grandes quantidades, funciona super bem. E aqui na parte de vegetais eu coloquei uma couve-flor, cenoura, rabanete, cebola, vagem, eu gosto também bastante de ervilha torta, pimentões, aí a infinidade de produtos que você pode usar, batata doce, batata, berinjela. Para ervas frescas, sempre bom ter em mãos coentro, que é super polêmico, né? Não é todo mundo que é muito chegado no coentro. Salsinha, alecrim, tomilho, salsão, folha de salsão e inclusive o talo, que funciona muito bem para várias preparações. Ganhar um dinheirinho extra, fazer comida para fora, não importa a estrutura que você tem, porque eu comecei num fogão de 4 bocas, que não era industrial, com uma geladeira normal, que eu dividia espaço em casa com todo mundo, então só vai atrás do que você quer e coloque seus sonhos em prática. Eu vou começar com uma receitinha básica, uma massa com molho vermelho e cogumelos e um polpettone recheado e frito. Uma receita muito simples, muito tranquila de fazer, com poucos ingredientes baratos e acessíveis, mas um resultado final impressionante. Bora? Eu vou começar fazendo o molho da nossa massa. Então eu vou pegar aqui nos meus legumes um pouquinho de alho. Vou pegar também uma cebola. A cebola tá grande, eu vou usar só metade dela. Vou usar esse tomate pelado. E a nossa gordura, eu vou usar um pouco de bacon para dar um sabor mais defumado, certo? Então eu vou começar por ele mesmo. Vou tirar a pele rapidamente, cortar em tirinhas para facilitar o segundo corte e agora vou cortar em cubinhos. Você pode notar que o movimento da faca, agora para tirar o último corte do bacon, é sempre contínuo, com o dedo do meio fazendo como se fosse uma espécie de apoio para a faca. Então aí você consegue cortar com agilidade sem se cortar. Vê? Esse dedo ele vira a tua referência quando você faz o corte. Então primeiro eu vou tirar umas lâminas do alho. Sempre é importante dimensionar para qualquer ingrediente o primeiro corte e o segundo, porque o primeiro corte vai determinar quanto tempo você vai gastar para cortar qualquer ingrediente. Então é legal você já tirar um pedaço mais fino para depois no segundo corte ele ficar mais preciso. Então quanto mais fino, quanto mais regular, quanto mais padronizado você tirar os seus cortes, mais fácil você vai trabalhar e mais ágil também. Para essa técnica de picotar, você pode usar a mão esquerda como apoio, se você for destro, e fazer esse movimento da faca. Essa curva da faca serve justamente para isso, para que possibilite esse movimento de corte e você tenha bastante agilidade nos seus processos. Eu vou deixar esse alho de canto por enquanto, porque eu gosto de colocar o alho primeiro, mas é super importante você ter muita atenção nesse tempo, porque o alho queima rápido e se você deixar o alho dourar muito, ele vai amargar a sua preparação.
Então a gente sempre entra com o alho primeiro e a cebola já cortada para você não perder esse tempo de colocar o alho e ele queimar e você tá aqui ainda cortando a cebola. Interessante cortar da seguinte forma, fazer tirinhas bem padronizadas, só que sem ir até o final da cebola. Você pode ver aqui, a faca tá indo só até o último instante antes de separar todas as camadas da cebola. Aí você vem num corte horizontal aqui e de novo com o movimento da faca vai tirando os cubinhos de cebola. Tem um livro super interessante que eu acho que você que está buscando fazer coisas novas na gastronomia, tem um livro da Cordon Bleu que se chama Todas as Técnicas Culinárias. E lá você encontra várias dicas de tipos de corte, espessuras, centímetros. A gente costuma dizer que é o primeiro semestre da faculdade de gastronomia. Ele tem basicamente um apanhado geral de técnicas básicas de cocção, tanto de confeitaria, quanto de padaria, quanto de cozinha quente, como manipular alimentos de forma bem direta e fácil de entender. Ó, o bacon está soltando a gordura, mas ele não dourou ainda. Então a gente quer que ele doure por inteiro antes de passar para os próximos ingredientes. Eu aproveitei e peguei aqui, para mostrar para vocês, um galinho de alecrim e alguns galinhos de tomilho, que são ervas de Provence, elas aguentam cocção. Então nesse momento da cocção eu posso colocá-las sem que elas sofram nenhum dano. Se fosse um manjericão, uma salsinha, um coentro, elas não seriam tão resistentes quanto o alecrim, o tomilho, a sálvia, certo? Então eu vou colocar esses galinhos aqui e já vou colocar o alho também. O alho. Ele vai fritar rapidamente e eu já tenho que ter a cebola em mãos para que ele não queime e amargue nossa preparação. Você vê que o meu foguinho está super baixo, já estou com a cebola aqui de prontidão, já sobe aquele cheiro maravilhoso de porco defumado com alho e as ervas, o aroma é incrível. Deixa ele dourar, pode até agora aumentar um pouquinho o fogo e entra com a cebola. Então a água da cebola vai justamente cortar a cocção do alho e por isso que ele para de dourar e não vai amargar a sua preparação. A cebola já cozinhou um pouquinho, já cozinhou uns 5 minutos e vou colocar um pouquinho de vinho branco para dar um pouco de acidez. E uma folha de louro também. Eu gosto bastante de cozinhar com álcool porque ele vai limpar esse fundo da panela. Ele vai tirar tudo que ficou grudado de sabor e vai unificar todos esses sabores dentro da sua preparação. O vinho já evaporou, eu vou entrar com uma lata de tomate pelado. Pode usar um pouquinho de água para resgatar todo esse suco. Enquanto meu molho está apurando, eu tenho aqui uma bandejinha de cogumelo portobello, que é opcional. Eu estou usando porque eu gosto bastante desse ingrediente. Pode ser um cogumelo de Paris. Se você preferir usar um cogumelo em conserva, também é válido. E o cogumelo é super importante a gente limpar com um pano. Porque quando você lava o cogumelo com água, ele chupa toda essa água. Eu acho que ele preserva mais a integridade limpando com um pano. A gente vai limpar aqui rapidinho, antes de dourar todos esses cogumelos. Nesse caso, eu não vou colocar o cogumelo dentro da panela onde estão os demais ingredientes. Eu vou cortar eles ao meio e eu quero dourar esses cogumelos para que eles preservem a textura e a gente consegue finalizar de uma forma mais bonita, sem que ele perca tanta água também. Então eu só vou selar, vou temperar um pouquinho de sal e pimenta e vou selar esses cogumelos para depois ele finalizar o nosso molho. Pode usar sal sem medo. É importante ressaltar que na primeira panela eu ainda não coloquei sal porque o bacon defumado já é salgado. Então depois que esse molho apurar, a gente vai corrigindo o sal. Eu peguei aqui uns galinhos de tomilho, um alho que eu só vou bater nele assim para soltar o aroma, não vou tirar da casca, tá? Eu tenho aqui tudo temperado. Vou colocar um pouquinho de azeite na panela pra gente dourar o cogumelo. Eu coloco aqui de canto. E aí eu vou colocando meus cogumelos um a um para que eles dourem uniformemente. É importante você não jogar muita quantidade, primeiro que a temperatura da frigideira vai abaixar e você não vai conseguir dourar o seu ingrediente por igual. Então na hora que a gente utiliza essa técnica de selar, super importante usar a superfície da frigideira e somente ela, não sobrepor os alimentos. Vou deixar eles aqui quietinho, dourando, e já a gente vai virar. O cogumelo já dourou, então eu vou virar um por um, vai dourar do outro lado também. Você vê que ele fica bem caramelizado. Então você vê que essa parte principal que a gente vai usar para decorar o prato e para finalizar, já está dourada, está com uma cor legal. O importante é que essa parte, esse primeiro contato com a gordura
fique bem bonito para a apresentação ficar bem legal também. Bom, agora os nossos cogumelos douraram, eu quero dar um toque de conhaque, a gente vai flambar. Então para flambar a gente já está numa temperatura ok, a gente vai jogar o líquido de um teor alcoólico para cima de 40% ou em média de 40% e a gente vai flambar esse cogumelo. Olha que maravilha. Então, o álcool evaporou. Ele já absorveu o sabor. Eu vou colocar um pouquinho só de água fria no meu molho, porque ele reduziu bastante, mas eu quero que ele cozinhe um pouquinho mais para apurar mais o sabor. Então você pode hidratar com um pouquinho de água, se você tiver caldo de legumes pode usar também. E ele já tá quase no final da cocção, então mais uns 10 minutinhos, tá pronto, é super rápido. O molho com tomate fresco geralmente leva mais tempo para apurar. Então eu gosto do tomate pelado porque ele é versátil, ele é rápido e ele funciona super bem. E de sabor também eu acho que fica ótimo. O polpettone é um prato que eu gosto muito, tem muita textura, tem um empanamento que dá uma crocância muito legal nele. O queijo recheado dá um aspecto muito legal quando você abre. E eu sugiro que você faça desse jeito e o seu cliente vai gostar muito. O molho da massa você pode variar um pouco, mas acho que o molho sugo combina muito bem, inclusive com o polpettone. Então boa sorte e bom apetite. Agora eu vou fazer o polpettone, que vai ser servido junto com a massa. Então, o nosso molho já está encaminhado, o nosso cogumelo já está dourado. Então eu vou fazer rapidamente aqui o polpettone. Eu tenho meio quilo, eu vou usar 250 gramas de carne. Vou cortar aqui no meio. Aqui eu estou usando um patinho moído, você pode usar outro corte da sua preferência, pode usar um colchão duro, tem uma quantidade boa de gordura, pode usar um acém, pode usar um músculo moído, carne da sua preferência, mas acho importante que tenha um pouquinho de gordura. Então deu 237, vamos colocar um pouquinho mais aqui, 250 gramas. Eu uso queijo parmesão numa proporção de 30% do peso da carne, então por isso que eu estou usando uma balança. Coloquei 250 gramas de carne, a gente vai usar então 75 gramas de queijo parmesão. Bom, o nosso molho já está no ponto. Já está na textura que a gente queria, está bem pedaçudinho, eu gosto assim, você pode triturar se você preferir. A gente vai desligar e temperar com sal e pimenta. Vamos entender qual o grau de sal desse molho antes de finalizar com sal e pimenta. Eu vou ralar agora os 75 gramas de queijo, perfeito. Nesse caso eu gosto de usar o ralo fino. Vou adicionar o queijo, um dente de alho, um pouquinho de salsinha e meia cebola, que eu vou transformar ela em 1/4 de cebola. Eu quero picar tudo isso para essa quantidade de carne até um pouco menos. Se a gente quiser falar em gramas, pode usar 50 gramas de cebola. Essa é uma outra forma que você pode picar a cebola. Também picar fininho, em tirinhas e depois repicar com aquele movimento de faca. Já vou picar o alho aqui junto na história e a salsinha também. Vai todo mundo junto. De repente, se você quiser economizar tempo ou for fazer essa preparação em grandes proporções, você pode simplesmente triturar no liquidificador, pulsando, para que não solte tanta água também e fique tão pastoso. Porque depois a gente vai fazer um empanamento nesse polpettone. Então é importante que a carne, toda a mistura não umedeça a nossa farinha, prejudicaria nosso empanamento. Perfeito, a gente vai misturar aqui. Agora nesse caso você pode usar ingredientes do seu gosto. Eu gosto, por exemplo, de noz moscada. Eu vou ralar um pouquinho de noz moscada. Obviamente sal e pimenta. Vou pôr uns galinhos de tomilho. Só desfolhar assim um pouquinho mesmo, para não deixar cair o galho inteiro. E aqui você pode usar a sua criatividade. Pode usar um tempero que você gosta, um tempero que você tem disponível. Qualquer coisa é bem-vinda desde que usado em proporções. Mas o interessante é a tentativa e erro. Não tenha medo de errar também. Vou usar um ovo pequeno, eu tenho só 250 gramas de carne. Eu uso mais ou menos um ovo para cada meio quilo de carne. Então eu estou usando um ovo bem pequeno para essa situação. Então eu tenho aqui tudo no bowl, tudo na minha tigela. Eu vou misturar com as mãos mesmo. Não tenha medo de sujar as mãos. E vamos nessa. Eu tenho aqui farinha panko, que é uma farinha japonesa, uma farinha de pão. E eu vou usar aqui uns 20 gramas dessa farinha para o nosso polpettone. E no final a gente vai usar ela para empanar também. Bom, agora eu vou montar nosso polpettone. Eu vou usar um aro. Se você não tiver um aro em casa, você pode improvisar com alguma embalagem, alguma PET, alguma embalagem de manteiga, alguma coisa que seja nesse formato cilíndrico. Então eu vou pesar aqui. Você pode fazer o peso que você quiser, o peso que você quiser vender. E já que a gente falou aqui, super importante também, já que a gente falou em pesar, você
ter esses controles de custo. Saber quanto você paga na sua carne, saber quanto você paga na cebola, quanto você paga no queijo, porque isso vai virar o seu custo de matéria-prima, que a gente chama de CMV. E você descobrindo o seu CMV, os seus custos fixos, também você consegue precificar o seu produto final. Então é super importante você ter toda a sua planilha de custos de fornecedores bem ajustada, para você saber quanto custa o seu prato e quanto você vai cobrar nele no final. Então a gente vai fazer um polpetone de 180 gramas. Eu vou pesar então 90 primeiro. Vamos fazer um de 200 gramas. 100 gramas aqui. Então eu estou pressionando aqui a carne no aro. O ideal é que ela fique bem compacta, até para a fritura se manter bacana. A primeira parte já foi. Eu vou rechear com queijo mussarela. Eu tenho aqui 3 fatias de queijo. Vou usar 1,5, vou usar metade dela. Então eu estou colocando aqui no centro do disco. Vamos pesar, só para a gente ter ideia, 30 gramas de queijo. Então eu peso mais 100 gramas de carne. E compacto bem e coloco por cima. Um senhor polpetone. Pode compactar bem, para ele comprimir todos esses espaços. Perfeito. Opa! Tá aqui nosso polpetone. Agora a gente vai empanar. Como a gente vai empanar somente um polpetone, eu vou usar um ovo. Vou usar 2 ovos, pronto. Vai quebrar esse ovo. Eu gosto de misturar um pouquinho de leite, pouca coisa. Tempera com sal e pimenta, sim. E bate ligeiramente com um garfo. Ou com um batedor de arame, se você tiver. Feito isso, a gente vai temperar as farinhas também. Pimenta, sal. Eu vou usar um pouquinho de tomilho. Para essa preparação eu prefiro usar um tomilho seco. Na farinha panko que eu mostrei para vocês antes, que vai ser a última farinha do nosso empanamento. Vou ter aqui um pouquinho de tomilho seco, vou colocar na nossa panko. O empanamento padrão é o seguinte, a gente começa enfarinhando o nosso polpetone. Pode tirar um pouquinho do excesso, passar bem a farinha de todos os lados, porque a farinha é que vai grudar o ovo à panko. Enfarinhou bem, tira o excesso, passa no ovo e no leite, pode usar a mão mesmo, do outro lado. Por último, na farinha panko. Passa bem de todos os lados também, que ele fique bem vedado. Faltou um pouco aqui em cima. Vou dar uma pressionadinha e aqui já deu bom. Vou usar um pouco de óleo de soja. Enquanto meu óleo esquenta, eu vou colocar a nossa massa para cozinhar, que vai ser mais ou menos o tempo do óleo esquentar, a gente fritar o polpetone, tirar tudo junto e servir o prato. Bora! Vou colocar bastante sal. A ideia é que a água fique parecida com a água do mar. E vou pôr a nossa massa. Não precisa de óleo, como muita gente coloca, não precisa, somente água em abundância, sal e esse processo de mexer nos primeiros minutos da cocção é importante, para que ela não grude, não fique aquele macarrão esquisito, mal cozido. Então é importante mexer pelo menos durante um minutinho e sempre respeitar o tempo da caixa. O tempo da caixa é sempre bem correto, então pode seguir o tempo da caixa sem problema nenhum. Bom, aqui está nosso polpetone, um senhor polpetone, eu vou colocar ele para fritar. Acho que essa porção alimenta super bem 2 pessoas ou um troglodita, então a gente vai colocar ele para fritar agora. Coloca bem devagar. Essa umidade inicial dele vai fazer levantar o óleo. Baixei um pouquinho aqui. Importante, a temperatura do óleo está em 180 graus. O teste básico é o do fósforo, que funciona super bem. Se você tiver um termômetro, que é um utensílio barato de ter e super importante, eu acho legal, porque você consegue fritar sempre com perfeição com um termômetrozinho. Bom, depois que a gente tira, a gente vai secar em papel absorvente. Bom, a nossa massa já cozinhou, eu tirei o polpetone, eu vou tirar a massa, vou colocar ela no molho pra gente finalizar e logo vou colocar o polpetone no forno. Então eu vou jogar ele no forno um pouquinho, uns 5 minutos, só para ele terminar essa cocção, certo? Vem comigo. Coloquei o polpetone a 180 graus, que é uma temperatura padrão tanto para óleo quanto para forno. Dependendo do forno que você tiver em casa, se for um forno a gás tradicional, aquele que liga embaixo, você pode colocar até um pouquinho mais. Porque um forno profissional, óbvio que vai atingir a temperatura mais rápido. Então um forno a gás,
você pode deixar um pouco mais tempo que 5 minutos. Você vai deixar por volta de 10 a 12 minutinhos, ele vai ficar bacana. O lance é você ir testando. Você coloca no forno, testa, para você chegar na excelência do seu produto, o lance é você ir testando. Erro e acerto é o que faz você melhorar como cozinheiro. Então, pega essa. Eu vou aproveitar o último minutinho de forno para colocar os cogumelos também e dar uma esquentadinha neles antes de empratar. Vamos lá. Agora chegou a hora boa da nossa primeira receita. A gente vai empratar nossa pasta, o polpettone. Eu vou usar aqui o auxílio de uma concha. Vai ficar bem legal, ela tá bem besuntada no molho. Você pode até aproveitar esse molho, um pouquinho desse molho pro polpettone, não tem problema nenhum, fica bacana também. A gente tem a massa, a gente vai botar uns cogumelinhos nele por aqui, ó. Escolha os mais bonitinhos. Você pode usar também outro vegetal da sua preferência. Você pode usar uma vagem que dá uma corzinha, dá uma textura boa. Você pode usar uma ervilha torta, você pode usar brócolis, você pode usar qualquer vegetal que você quiser para dar uma textura e sabor. A gente pega o polpettone e, óbvio, um pouquinho de queijo ralado. Um parmesão. E eu vou usar também, como eu falei, um pouquinho do molho para colocar em cima do nosso polpettone. Então tá aqui nosso polpettone com uma pasta e molho vermelho, uns cogumelos. Usei também um pouco do molho vermelho para servir junto com o polpettone. Vocês viram, muito rápido, muito fácil, é barato, você pode substituir os ingredientes, você pode usar alguma coisa que você tem disponível. Então use a sua criatividade, teste os tempos do seu forno, dos seus equipamentos, porque isso é importante para você conhecer a tua estrutura e saber entregar isso com o seu produto. E vamos para a próxima. Valeu! Então agora a gente vai fazer um peixe com vegetais e gremolata. Uma receita que eu gosto muito, uma receita bem mediterrânea. Eu gostava muito de comer na época que eu morava lá pelos lados da Espanha. Peixe, legumes, gremolata, que já é uma versão italiana da picada, que é outra preparação espanhola. E é por ela mesmo que eu vou começar a brincadeira. Gremolata é um molho que vai muito bem para você finalizar pratos leves assim, até para temperar uma salada. Quando você for temperar as folhas, se não quiser nenhum ácido, é como se fosse um azeite aromatizado. Eu vou aromatizar esse azeite com alho, raspas de limão siciliano e salsinha. Então eu vou começar aqui picando o alho. Eu já tirei a casca aqui rapidinho. Eu tenho quantidade bem pouca de salsinha mesmo, que é só pra gente fazer por esse prato. E é um prato que você pode fazer em grande quantidade, deixar na geladeira, que ele dura pelo menos uns 15 dias. Porque ele é totalmente submerso em azeite, então a gordura vai ajudar a preservar todos os aromas desse molho. Então vou começar aqui picando o alho e a salsinha. Você pode também incluir frutos secos, você pode incluir amendoim, amêndoas, castanha do Pará, avelã, alguma coisa que você tiver fácil em mãos. Funciona muito legal porque dá um pouquinho de textura, fica bem bacana. Eu estou usando aqui o limão siciliano. Você também pode usar o limão Tahiti, também funciona super bem. É que eu gosto muito do aroma do limão siciliano com salsinha e alho. E essa receita tradicionalmente é feita com limão siciliano. Então, é muito simples, eu já vou colocar aqui a salsinha e o alho picados. Vou ralar meio limão siciliano. Importante ralar só a parte amarela, tanto do siciliano quanto do Tahiti, que a parte branca da fruta vai amargar a tua preparação. Se você for usar no mesmo dia, ou se você fizer essa produção para um dia só, você pode colocar um pouco também do sumo do limão, justamente para usar para o mesmo dia, porque se você guardar para 2, 3 dias, ele vai amargar e sua gremolata vai ficar com um sabor bem amargo. Bom, tá aí. Já ralei a casca de limão, vou misturar aqui. Vou, obviamente, colocar um tiquinho de sal, chorinho de pimenta e azeite de oliva. Vai misturar. E esse molho é a base do nosso peixe. Eu fui entender um pouco sobre cozinha profissional a primeira vez lá em 2006 e logo depois comecei a estudar gastronomia. Eu comecei um estágio no Hotel Sofitel e o hotel para mim foi uma grande escola porque você trabalha com várias áreas diferentes, tem o bar rolando, o restaurante, o room service, a confeitaria, então você está sempre linkado a conhecimentos e áreas diferentes. Depois que eu me formei, fui fazer uma pós-graduação, fui para a Espanha, fui para Sevilha, para a Escola de Hotelaria de Sevilha, fazer uma pós-graduação lá. Em seguida, fui
fui fazer alguns estágios que a escola oferecia e logo que voltei já abri meu buffet. Na verdade trabalhei em restaurante mais um tempo, uns 6 meses antes de abrir o buffet e tive os primeiros contatos com comida para eventos, para festas, casamentos e tudo mais. Peixe, o que eu tenho aqui? É um peixe que eu gosto muito. Isso aqui é um olhete. Super importante você conhecer bem seu peixeiro, pedir o peixe mais fresco possível. Na época que eu tinha restaurante, eu não colocava no cardápio um tipo de peixe. Eu colocava o peixe do dia, porque aí eu ligava pro meu peixeiro, falava com ele, e ele sempre me apresentava o corte mais fresco disponível no mercado. Então, converse com o seu peixeiro. Super importante você ficar muito atento à sazonabilidade do pescado, porque existem épocas que tem mais robalo, existem épocas que tem mais olhete, sardinha, truta. Então, assim você garante o frescor do seu produto, o frescor da sua matéria-prima, e é por onde começa a tua cozinha, sempre pelo produto. O produto é 70% da brincadeira. Conheça o produto que você usa e conheça quem vende o produto para você também. Se você puder ficar amigo da pessoa, melhor ainda, que ele vai descolar sempre o melhor corte de todos. Um pouquinho de pimenta. Eu gosto bastante de pimenta, então eu dou uma exagerada. Vou temperar do outro lado. Eu tirei a pele do peixe, ficou aqui um pouquinho, mas você pode fazer com pele, eu acho que fica legal também. Você dá uma textura legal, dá uma cara bonita, na hora que você vai apresentar fica bem bacana. Super importante ficar atento é a espessura do seu peixe, porque isso vai determinar se você vai precisar de uma cocção dupla, que seria frigideira mais forno ou só frigideira. Para esse peixe eu consigo usar só a frigideira por conta da espessura dele num fogo moderado. O que eu falei na receita anterior sobre você entender o que você tem em mãos para cozinhar é super importante para você entender como você vai tratar o seu alimento. Meu peixe está temperado, vou deixar ele aqui de canto. Agora eu vou para os legumes, porque o peixe é jogo rápido. O peixe ele vai demorar 4 a 5 minutos para selar dos dois lados e cozinhar por dentro. Então a gente vai falar dos legumes agora. Eu escolhi tomate, cenoura, cebola, vagem e couve-flor. Cada um desses vegetais tem um tempo de cocção diferente. Então a couve-flor, eu sempre gosto de dar uma primeira cocção dela no forno para depois dourar na frigideira. Então é isso exatamente o que eu vou fazer agora. Importante você saber esses pontos de cocção também para os legumes, porque faz bastante diferença, até para conservação, o que a gente chama de branquear, que é essa história que eu tô levando ali pro forno a vapor por 1 minutinho e depois dar um banho de gelo, você consegue um tempo útil do seu ingrediente muito melhor. Terminar de cortar essa couve-flor, esse resto vai para lá, vou cortar aqui em pedaços médios. Bom, eu vou cozinhar no vapor porque ele segura melhor os nutrientes, mas você pode cozinhar em água fervente também, que não tem problema nenhum. Um pouquinho de sal e tá tudo certo. Eu vou passar aqui para essa redinha, colocar minha couve-flor aqui e bora tacar no forno a vapor a 100 graus. 1 minutinho. Agora a gente começa os outros legumes. Eu tenho aqui a cenoura, vou tirar a casca dela. A couve-flor tá pronta, eu vou tirar ela do forno, 1 minutinho só, não tá tão quente assim. E agora, uma parte super importante que eu mencionei antes, vou dar um banho de gelo nessa couve-flor. É aquela história que eu falei, de você preservar os nutrientes e, ao mesmo tempo, cortar a cocção. Então ela já está bem al dente, eu gosto muito dos legumes al dente. Eu acho que você tem que ser mais rápido no preparo dos legumes mesmo, porque eu comecei a gostar de legumes depois de velho. Sempre comia legume passado e depois que você aprende essa técnica de cozinhar por 1 minuto, dar o banho de gelo e depois tostar na frigideira, você começa a desfrutar a parada de outro jeito. Bom, achei uns cogumelos que eu vou colocar na receita também, aparecendo pelo caminho. A couve-flor eu vou deixar de lado. Vou cortar primeiro a cenoura. Super importante, de todos esses ingredientes, a cenoura é que demora mais para cozinhar. Então a gente vai começar por ela e depois ir adicionando todos os outros aos poucos, para que na hora que você desliga a panela, estejam todos cozidos à perfeição. Então eu vou fazer cortes assim longitudinais. Ótimo. Vou usar aqui uns 8 a 10 pedaços de cenoura e é por ela que eu vou começar. Mas antes eu vou dar uma temperada nela. Uma coisa que eu acho super importante e super válida é você dar um pouco de acidez para as suas preparações. Então eu vou usar aqui um pouquinho de vinagre. Aí eu vou colocar um pouquinho de açúcar mascavo, porque ele vai realçar o dulçor natural da cenoura, que já tem bastante açúcar, e vai caramelizar ela de uma forma bem bonita, ela vai ficar com uma cor super interessante, vai ficar bem da hora. Sal sem medo. Um pouquinho de pimenta. Separei aqui mais um dente de alho, que eu vou colocar dentro da panela, porque
O alho, quando entra em contato com a gordura, que nesse caso vai ser o azeite, ele começa a liberar aroma para esse óleo, por consequência vai aromatizar todos esses legumes que a gente vai selar tudo junto. A ideia é fazer uma panela só. Então taca esse alho aí e vamos embora. A panela tá super quente, é importante você trabalhar com temperatura alta na panela, que é óbvio, quando você coloca o ingrediente, a temperatura dela cai, ela tá esfumaçando. Eu vou colocar minhas cenourinhas aqui. E aquele dente de alho que eu comentei antes. Larga ele aí também. Bom, ela vai dourar um pouquinho. Na hora de virar essa cenoura, a gente já vai incluindo os outros vegetais. Então eu tenho aqui um tomate. Já vou cortar ele no meio. Cortar ele em 4 pedaços. Não vou usar tudo, vou usar acho que 2 pedaços, tá suficiente. Vou usar esse mesmo bowl já com vinagre, já com tudo aqui para acrescentar sabor. Lembrei também de colocar um pouquinho de alecrim e tomilho, que também vai aromatizar super bem a nossa brincadeira. Então pode jogar sem dó, sem medo. Vai tacando aí, ó. Sal também. Deixa ele aqui quietinho. A vagem você pode tanto tirar esse cabinho, fica mais agradável na hora de comer. Você tira esse cabinho, só a pontinha dele com a faca. Cortar esse cogumelo no meio. Vamos temperar tudo isso aqui na tábua, tranquilo. Cenoura tá cantando aqui na minha orelha, já vou virar ela e entrar com todos os outros ingredientes. Pimenta. E é isso, temos tudo aqui. Bora pra panela. Primeiro eu vou virar a cenoura e aí a gente entra com os demais ingredientes. Virei aqui a cenoura, ela selou do primeiro lado. Selar justamente dessa crostinha nela, essa crostinha que carameliza o meu ingrediente. Tá vendo? Então, isso pode acontecer tanto com um vegetal quanto para uma proteína animal. Já selei ela de um lado, agora vou introduzir os outros ingredientes. Agora eu vou entrar com aquelas ervas que eu mencionei, vou deixar elas aqui, elas vão passar esse sabor pro óleo, passar todo esse sabor e aroma para todos os vegetais que a gente está fazendo. Vou botar o tomate aqui, já está temperado. Vou aumentar um pouquinho o meu fogo, vou pôr a cebola e as vagens. Agora deixa eles aí um pouquinho. Nessa outra frigideira, que já está pré-aquecida, o foguinho está baixo, eu quero dourar esse peixe lentamente, eu vou fazer nosso olhete. Então vamos colocar um pouquinho de azeite. Eu começo pelo lado da pele. Importante, se você tiver algum peso para colocar em cima, é legal porque toda a pele, toda a superfície de contato do peixe vai estar em contato com a frigideira. Isso vai fazer uma crosta dourada, uniforme, muito bonita e vale super a pena. Eu não tenho aquele peso, então eu vou usar uma panela mesmo, que já vai me ajudar a dar essa crosta que eu quero. Dessa forma você tem uma textura totalmente caramelizada e totalmente padronizada, com o peixe super grelhado e a aparência fica muito, muito mais elegante. Aqui tá comendo solto meus legumes. Eu vou ver se eu preciso virar. Ainda não selei por completo a minha vagem, vou deixar mais um pouquinho. A cebola também demora um pouquinho mais, porque ela tá inteira, tá grande. Você pode usar uma cebola, aquela cebola para conserva, funciona também. O tomate já adquiriu uma certa cor. O tomate já dourou de um lado, eu vou virar ele agora. Super importante a gente olhar as laterais do peixe, que é onde você vai medir o nível de cocção dele. Para que ele fique no ponto perfeito, ele tem que estar bem selado dos dois lados, a crosta da pele tem que estar bem caramelizada, ele tem que estar cozido, porém úmido dentro. Então esse é um ponto que você vai pegando, observando como vai subindo, como vai mudando a coloração da carne. Então aqui você vê que só aqui embaixo já está um pouco mais claro, mas aqui desse lado você vai ter uma noção melhor. Ele já está pegando quase que por completo, então mais um pouquinho a gente já vai virar. Cebola eu vou virar, bem dourada. As vagens eu vou virar também, tostadinhas do jeito que eu gosto. Vou virar meu peixe. Por último, vou colocar meus cogumelos e a couve-flor. Vou colocar algumas unidades aqui, só para que ela no calor da panela já termine de cozinhar. O peixe está indo super bem. E aqui a gente tem um prato vegetariano perfeito, super acessível, super barato. De novo, você pode trocar todos os ingredientes, pode usar quiabo, pode usar jiló, pode usar abobrinha, qualquer legume, respeitando o tempo de cocção e fazendo com que ele fique em perfeitas condições, porque faz toda a diferença. Cara, eu gosto muito desse peixe, eu acho essa forma de fazer o peixe muito interessante, muito rápida também, muito simples. Os vegetais você pode variar, pode usar
o que você tem aí na sua despensa também. É algo muito mediterrâneo, algo que eu gosto muito, muito fresco, com muito aroma, com limão, alho, salsinha. E a gremolata dá um charme muito especial para esse prato. Bom, tô com tudo no jeito, o peixe tá cozido, tá perfeito. Os vegetais estão aqui terminando de cozinhar no próprio calor residual da frigideira. Eu peguei umas folhas aqui que vão dar um toque muito interessante no prato. Eu tenho aqui um tipo de alface frisée, eu tenho agrião, eu tenho folhas mais picantes, que vai dar muita textura e contraste sabor para esse prato. Então eu vou começar aqui com a vagem, vou colocar ela aqui embaixo. Vou pegar meu peixe. O tomate está bem caramelizado, eu gosto muito dele assim. E aí a gente vai espalhando esses vegetais por aí, de uma forma que eles fiquem bem postados, bem maneiros. Um cogumelinho vem pra cá, um outro cogumelinho pra cá. E aí só vai distribuindo, mais uma cenourinha. Essa cebola tá super caramelizada, ficou do jeito que eu queria. Ó, tá bem legal. Vou botar ela aqui no final. Tem mais um cogumelinho por aqui. Vou botar aqui pra dar uma preenchida. Agora a gente vem com a gremolata. Vai temperar super bem esse prato, vai dar muito aroma. Um pouquinho dos vegetais. E eu vou distribuir aqui algumas folhinhas. Aqui um pouquinho de rúcula, uma alface frisée, folhinha de mostarda, um agrião. Ou se você quiser também servir como uma salada de folhas por cima, é outra ideia. Sem deixar de dar destaque ao peixe, né? Põe mais gremolata. Super importante para você que vai vender esse produto, escolher uma boa embalagem e entender como o teu produto viaja. Esse tempo de viagem entre a tua cozinha, a casa do seu cliente, é determinante para que você consiga entregar um produto de qualidade para ele. Então, super importante pensar nos tempos de cocção, se esse prato vai criar vapor, se vai estragar se for alguma coisa empanada, por exemplo, se você vai precisar abrir essa embalagem. Super atenção na embalagem, que é um ponto muito importante para esse tipo de entrega. Então aqui está nosso peixe. A gente vai continuar com frango grelhado e uma salada de batatas e continua comigo. Fala pessoal, agora a gente vai aprender a fazer uma sobrecoxa marinada e assada com salada de batatas, uma receita clássica, muito fácil, mas muito saborosa. E aí pessoal, a gente chegou agora na nossa terceira receita, que vai ser uma receita bem clássica, uma sobrecoxa de frango temperada e marinada com salada de batatas, que eu particularmente adoro. Vou fazer aqui do meu jeito a salada de batatas, também é um clássico do boteco, super legal para você vender tanto com frango, com porco. Eu gosto bastante da sobrecoxa empanada, mas como eu já mostrei para vocês o empanamento do polpetone, para você fazer é seguir aqueles passos de empanamento e os passos da marinada que eu vou fazer agora, tá? Tem aqui, ó, 3 sobrecoxas bem maneiras de frango, uma marinada rápida, no máximo 2 horinhas, mas se você tiver tempo, você pode deixar de um dia para o outro. A marinada é aquela máxima, quanto mais tempo você deixa, mais a marinada e os sucos entram na carne. Uma média de 1 centímetro a cada 24 horas. Tem até esse estudo. Deve bem lembrado, tem um sujeito que se chama Heves. Ele tem uns livros sobre isso, sobre química e cozinha. Interessante, se você tiver interesse, dá uma pesquisada sobre esse cara. É um francês bem legal. Tem outro livro que chama O que Einstein falou do seu cozinheiro, que também fala bastante sobre esses processos de química na cozinha e exatamente o que acontece na prática quando você está cozinhando. Você está vendo aqui que eu botei bastante sal, eu vou virar, vou colocar mais sal também, do outro lado, um pouquinho de pimenta. O sal em marinadas longas, tem gente que até dispensa o sal para marinada, porque o sal ele acaba desidratando o seu alimento, né? Qualquer coisa que você colocar sal, ele tende a desidratar o produto. Mas para uma marinada curta você pode colocar um pouquinho de sal, não tem problema nenhum. E até para ajudar a unificar os sabores, eu não descartaria colocar pelo menos um pouco de sal até em marinadas longas. Acho que é super importante. Você também não pode exagerar, senão você vai desidratar muito o alimento. Aí eu tenho aqui um pouquinho de alecrim, vou jogar aqui só um galinho de alecrim. Tem um alho que eu descasquei e eu só amassei, fica bem grosseiramente, super grosseiro, para ajudar a dar sabor nessa marinada. Eu tenho aqui o meu tomilho. Vou desfolhar ele aqui. Aí eu vou colocar esse limão siciliano que eu usei para outra receita, só para usar a pele. Nessa que eu vou usar o suco dele. Então, um limão siciliano inteiro. Outra metade aqui. E por fim, uma laranja. Eu ainda vou colocar mais algumas especiarias aí no meio. Aí eu vou usar também um pouquinho de louro.
flores de louro, um cardamomo, só vou dar uma assim. Um pouquinho de semente de coentro, bem gostoso e marinada, um pouquinho mais, e um pouquinho de semente de cominho. E é isso, nossa marinada tá bacana. Mistura com a mão, você vai deixar isso curtir aqui umas 2, 3 horinhas, como eu falei, se tiver com tempo, pode deixar de um dia para o outro. Quanto mais tempo você tem, mais a marinada penetra na carne e mais você vai ter desses sabores que você está usando no produto, que nesse caso é a nossa sobrecoxa. E agora a gente vai começar a nossa salada de batata. Eu tenho aqui 6 batatas cozidas, eu cozinhei por 35 minutos em água fervente. Tirei a casca e cozinhei elas inteiras, então esse produto já tá manipulado, eu vou deixar ele aqui de lado. Eu tenho aqui cenoura e vagem, que também vou entrar na nossa salada de batata. Descascar a cenoura rapidamente. Se você tiver como armazenar todas essas cascas de vegetais, cebola, cenoura, talo verde de alho poró, casca de alho, você pode fazer um caldo de legumes para aromatizar N produções. E é uma coisa muito legal de se ter para saborizar, para hidratar, enfim, para fazer, dar sabor a muitas coisas nas nossas preparações. Vou cortar nossa cenoura aqui em cubinhos. Eu falei na primeira receita. O primeiro corte que você dá no seu produto determina qual vai ser o andamento e a qualidade do seu corte. Então a forma como você trabalha é super importante para manter um padrão e as coisas ficarem sempre bem bonitas, bem apresentadas. E isso é super importante para a gente, né? Vou cortar aqui bem devagar para vocês verem. E o segundo corte da cenoura. A gente quer os cubinhos de cenoura. A cenoura tá ok, vou pegar um pouquinho de vagem agora, que é uma combinação bem clássica da salada de batata. E como a gente fez no peixe, a gente vai tirar esse cabinho aqui, que tem uma textura mais fibrosa e a gente não tá afim de mastigar essa pontinha. Então a gente tira fora. Nem todas têm, essa não tá tão bonita, eu não quero não. Tirei os cabinhos. E agora eu vou cortar em rodelinhas também para cozinhar rapidamente. A gente vai fazer um processo similar como fizemos na couve-flor. No caso do couve-flor a gente fez no vapor. Nesse caso eu vou fazer numa panela com água fervente, ela já está lá. A gente vai cozinhar rapidamente, um minutinho, depois dar aquele banho de gelo, para ela ficar no ponto correto e dar crocância. Isso é super importante, a gente utilizar os legumes e trabalhar bem as texturas dele. E os legumes, quando são cozidos ao dente, são cozidos no ponto correto. Eu acho que isso faz toda a diferença na sua receita. Vamos lá, cortar a vagem aqui rapidinho. Eu acho que esse tamanho tá ok, tá um tamanho parecido da cenoura. Acho importante o tamanho dos legumes que você utilizar serem parecidos, porque isso eu acho que contribui para um prato mais homogêneo, com um trabalho mais padronizado. Eu acho que é sempre importante manter padronizado, principalmente para você que vai vender aí, e aí o cara que comprou sua comida hoje, vai comprar no dia seguinte, ele tem a certeza que ele vai estar comendo a mesma coisa, com a mesma especificação, com a mesma receita, e aí você consegue fidelizar o seu cliente. Você consegue mostrar para ele que qualquer dia da semana, em qualquer momento que ele pedir, o que você tem a oferecer vai estar sempre do mesmo jeito, vai estar sempre delicioso. E acho que é isso que faz super diferença, óbvio. Peguei um pouco de gelo, meu banho-maria invertido, a gente chama de banho-maria invertido, que é quando você resfria o alimento num banho de água e gelo. A gente vai cozinhar super rápido aqui nossos vegetais, um minutinho, e dar esse banho de água e gelo. Primeiro eu vou dar um pouco de sal na água, mais ou menos a mesma história da água do macarrão que eu falei, que a gente faz a água de cocção remeter a água do mar. Então deixa eu pegar só uma bandejinha aqui, aí a gente vai colocar os vegetais. Eu vou cozinhar junto porque o tempo de cocção é o mesmo, tá? Cozinhar um minutinho só. Entrei com os vegetais, vou marcar um minutinho e já dá um banho de água e gelo neles. Larga eles aí, só aguarda bem. Um minutinho, desliga o fogo, já passo os meus vegetais aqui, trago com gelo, vai cortar imediatamente a cocção deles. Bom, por enquanto vou deixar esse pessoal de canto. E o que faz a salada de batata
ser uma salada de batata, e até faz muita gente chamar ela de salada de maionese, obviamente é maionese. Só que eu quero fazer uma maionese para vocês aprenderem a fazer do zero. Então, essa maionese é um pouco diferente, eu faço com um pouco de leite. Vou usar limão, vou usar mostarda de Dijon, pode usar uma mostarda normal, uma mostarda comum, ou uma mostarda que você tiver em casa, sal e pimenta. Super fácil, super rápido. Ah, e um leitinho de alho também. Então eu vou fazer esse processo nessa agora. Eu separei aqui alguns ingredientes. Você vai notar que meu óleo e meu leite estão gelados, isso ajuda a emulsionar, temperatura baixa. Você pode usar uns cubinhos de gelo, mas eu acho que deixa um pouco mais aguado a nossa maionese. Vou usar aqui um ovo inteiro, vou usar 50 ml de leite. Tenho aqui 2 dentes de alho, vou amassar e tirar a casca. Pode jogar ele inteirão assim mesmo, a gente vai triturar tudo. Vou usar aqui um pouquinho de tomilho seco, ou um pouquinho de alecrim. Bom, e agora é emulsionar com óleo. Prefiro usar óleo de girassol para maionese, que é um óleo de qualidade melhor, é um pouco mais caro, mas funciona com soja também, funciona com qualquer óleo vegetal que você tiver. Uma colherzinha de mostarda. Aqui eu vou usar só meio limão. Meio limão é ótimo. Nossa maionese está pronta, a textura ficou bem legal, ficou bem espessa. Você viu aí que para mais ou menos 50 ml de leite e um ovo, eu usei mais ou menos uns 400 ml de óleo. Aí você pode aromatizar como você quiser, você pode usar o que você preferir para dar sabor. A nossa maionese já está do jeito. Vou pegar aqui nosso frango que já marinou, deu um tempinho dele marinar. A gente vai colocar direto no forno a 160 graus por 15 minutos aproximadamente. E depois a gente vai aumentar esse forno para 220. No caso desse forno profissional, que atinge a temperatura mais rápido, para ele terminar de cozinhar e fazer uma crosta crocante dourada. Você pode também fazer ele empanado e frito, como falei no começo da receita, que é a minha versão favorita, mas como eu já tinha feito com o polpetone, eu prefiro fazer esse de outro jeito. Você pode fazer, óbvio, de novo, respeitando o seu equipamento, o seu tempo de forno, mas você pode fazer também selado na frigideira, se você quiser usar um pouquinho de gordura de óleo ou de azeite, dourar dos dois lados em temperatura bem alta, e finalizar no forno, ou finalizar com um pouquinho de caldo de água quente para ele terminar de cozinhar no vapor. Então você doura dos dois lados e pinga um pouco de água quente, aquela técnica roots de vó, de pingar água quente para ele terminar de cozinhar. No vapor fica super bom também, fica suculento, o importante é ser suculento e não estar cru, porque frango cru ninguém merece, né? Bora botar numa assadeira e assar esse bicho. Vou guardar isso, na hora de aumentar a temperatura eu vou usar um pouco dessa marinada para fazer um pouco de vapor nesse frango também. Um pouquinho de azeite por cima, a pele do frango já tem bastante gordura e ela vai soltar principalmente na segunda cocção quando a gente aumentar essa temperatura. Forno a 160, para dentro. Vou colocar 15 minutos para começar, depois a gente dá uma verificada. Essa sobrecoxa marinada também funciona muito bem com o empanamento do polpetone. Eu particularmente gosto bastante quando ela é feita assim e combina muito bem com a salada de batatas. Eu quis mostrar uma outra forma, porque aí vocês já aprenderam o empanamento com o polpetone, e aí é só seguir a técnica e o tempo de cocção da sobrecoxa para você ou finalizar no forno ou, dependendo da espessura dela, fazer ela fritinha, bem empanada e bem crocante. Nosso frango está quase pronto, então é o tempo de eu finalizar a salada de batatas e na hora que ele sair vai estar tudo pronto, tudo junto. Tem aqui a maionese, tem aqui já os legumes escorridos. Vou colocar uma quantidade boa desses legumes, não vou colocar tudo. Qualquer coisa eu corrijo depois. E aí é misturar bem e entrar. Eu vou entrar com 4 batatas dessa. Aí com o auxílio aqui do meu batedor de arame, eu vou amassar essas batatas. O próprio batedor de arame vai despedaçando essa batatinha aí. Vamos ver? Tá joia, perfeito. Agora é esperar o frango finalizar e montar o prato. Nosso frango está pronto. Acabei de tirar ele do forno. Ficou bem douradinho. Tá bem suculento também. Ó, você vê que ele solta bastante gordura, como eu falei, além do azeite que a gente colocou. Nossa salada de batata também. Então vamos botar no prato. Clássico de boteco. Eu sou muito fã do franguinho com salada de batata. Como eu falei antes, você pode tentar a milanesa, você pode tentar de algum outro jeito.
que vai ficar bom demais. Vou pegar esse aqui que tá com uma cara boa, tá bem crocantezinho. Vou colocar ele aqui. E é nada mais do que isso. Simples e direto. Frango com salada de batata. Então tá aqui nosso franguinho com salada de batata. Direto e reto, simples e bom. Clássico dos clássicos. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para a nossa quarta e última receita dessa aula, que é um brigadeiro de colher, simples também, rápido, fácil de fazer. Muito bom, muito saboroso, agrada a todo mundo, ou quase todo mundo. E vamos nessa. Muito obrigado, até a próxima. Agora a gente vai fazer um brigadeiro de colher, super simples, super clássico, super fácil, todo mundo gosta, uma receita que você não pode perder. Agora chegou a hora de fazer uma sobremesa fácil, clássica, que muitos de vocês provavelmente já sabem fazer, mas pra quem não sabe, é muito fácil, rápido, é um brigadeiro, cara, é um brigadeiro de colher que acho que funciona muito pra vender, os ingredientes são super fáceis de achar. Então vai dar bom, é muito rápido, então chega mais comigo. Eu tenho leite condensado, creme de leite fresco, porque eu vou usar creme de leite fresco. Se você não achar um creme de leite fresco, pode usar o de caixinha mesmo. É só colocar quando toda a sua mistura esfriar, para ele não talhar. Manteiga e cacau em pó. Vem comigo. Bom, já que a gente tem aproximadamente 400 gramas de leite condensado, a gente usa uma média de 15% de manteiga. Então, uns 60 gramas de manteiga, pode ser um pouquinho menos, uns 40, acho que tá ótimo. Entre 10 e 15% tá ok. Essa manteiga vai derreter, eu já vou colocar o leite condensado. O importante é usar um fogo baixo para você não queimar, porque o leite condensado tem uma quantidade de açúcar muito alta. Então, se você vacilar aqui na hora do processo, ele vai grudar embaixo, vai queimar. Você não pode também perder a atenção na hora de mexer, certo? É uma receita que você tem que cuidar o tempo todo. Apesar de ser fácil e rápida, tem esse porém. Se você vacila com o leite condensado sem mexer num fogo muito alto, ele vai queimar. Então é importante estar sempre de olho aqui na receita, mexendo sempre. E a manteiga, a mesma coisa. Ó, você vê aqui que eu só derreti a manteiga e se você vacila também na temperatura, ela acaba virando uma manteiga tostada, que a gente costuma chamar de manteiga noisette. Você não precisa saber desse nome, não. É só para saber que a manteiga pode atingir uma coloração maior de acordo com a temperatura que você imprime nela. Então eu já vou tacar meu leite condensado, coisa boa. Vou baixar esse fogo, vou baixar porque não queremos queimar. É na manhinha que a gente vai fazer, vai mexendo sem parar. Só baixar o fogo aqui, rapidex. Pode colocar o cacau já. Aí depende também da intensidade que você quer, da coloração que você quer para o seu brigadeiro. Eu gosto do brigadeiro mais escuro, mais potente, mais amargo. Aqui eu estou usando um chocolate desse padrão, chocolate do Padre, 50% de cacau. Vou botar mais porque eu gosto dele bem intenso. E no final você ainda vai colocar o creme de leite que vai diluir essa mistura toda. Então não tenha medo não. Eu acho que a parada aqui é muito mais intuitiva do que uma receita pesadinha, sacou? Você não precisa ter uma quantidade super pré-determinada, como a gente tem feito nas outras receitas, pesando com balança e tudo mais. Pode ser alguma coisa mais estimada, é uma coisa de feeling. Cozinha é muito feeling. Você que vai começar a se aventurar nessa história, cozinha é muito feeling, é muito erro e acerto. Não tenha medo de errar. Você vai crescer como cozinheiro, principalmente errando. Você vai errar bastante ainda, mas faz parte. É muito importante você errar para aprender o jeito certo. O chocolate já dissolveu aqui, tá vendo? Tá bem escuro, mas lembrando, ainda vai entrar o creme de leite. A gente quer um ponto, é quase aquele ponto de massa de bolinho, de coxinha, que a parada fica praticamente descolando do fundo da panela no final. É aí que a gente vai chegar. E vou aumentar só um pouquinho o meu fogo. Viu que tá esquentando demais? Pode tirar fora, sem problema. E essa base de receita, sem o chocolate, com manteiga e leite condensado, pode virar a base de outras N receitas que você for fazer. Por exemplo, nesse caso eu estou fazendo um brigadeiro de colher, mas se você não quiser fazer um brigadeiro de colher, é só não acrescentar o creme de leite. Para fazer um brigadeiro de paçoca, mesmo processo, sem o pó de cacau, com amendoim. Se você for fazer uma cocada cremosa, enfim, esse processo de manteiga com leite condensado, até chegar nesse ponto que descola do fundo da panela, como eu mencionei antes, é base para praticamente todas essas receitas de docinho de festa, mas isso a gente vai falar na terceira aula, hein? Então fica atento aí que na terceira aula a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Está quase chegando, bem alta a temperatura aqui, daqui a pouco ele já vai começar a chegar no ponto que a gente precisa. Uma coisa importante, aqui eu estou usando uma panela de fundo triplo, que ela retém o calor e distribui o calor de uma forma mais uniforme. Se
Se você não tiver uma panela dessa, não tem problema nenhum. Você só vai ter que ficar mais atento à temperatura do fogo, porque a panela de fundo triplo consegue filtrar esse calor direto. Se estiver usando uma de alumínio, por exemplo, que é mais fina, a chance de queimar é maior. Por isso você tem que ter bastante atenção. É aquela coisa que eu falei nas outras receitas. Você tem que conhecer o seu equipamento para poder trabalhar em cima disso. É ele que vai fazer você se construir como profissional de cozinha. Ó, ele já está descolando aqui do fundo. Se fosse para um brigadeiro enrolado, a gente poderia deixar um pouco mais, mas aqui, como ele vai virar um brigadeiro de colher, ele já adquiriu uma textura bem legal. Então eu vou desligar. O creme de leite, vou usar aqui uma quantidade estimada, mais ou menos 50% do que você usa de leite condensado. Ou seja, a gente vai usar aqui uns 200 gramas para menos. Essa é uma sobremesa de feeling. Estou usando aqui metade do vidrinho, tem 300, então 150. Mistura bem, que o brigadeiro vai estar super espesso nessa hora, então é importante você misturar bem para ele chegar na consistência correta. Tá aí, ó, já misturei o creme de leite, ele tá mais líquido, você pode ver. Ainda vou misturar um pouquinho mais, mas ele tá mais líquido. E ele tá quente, né? A hora que ele esfriar, ele vai ficar na textura que a gente tá procurando, a textura correta. O que a gente vai fazer agora vai ser passar isso para alguns potinhos, deixar esfriar e já a gente vê como ficou. Agora deixar esfriar para ele chegar no ponto correto e já a gente vai provar essa belezinha aqui, beleza? Até daqui a pouco. Meus jovens, o brigadeiro já esfriou, ele tá na textura bacana. Uma coisa que eu gosto e acho que funciona muito, eu acho que é importante vocês pensarem nisso, não só para sobremesa, mas para qualquer receita, é contraste de temperatura, textura. Esse brigadeiro, obviamente, é cremoso. Eu acho que funciona muito bem com fruto seco. Eu sou o freak do fruto seco. Eu vou jogar aqui um pouco de amendoim, eu tenho aqui. Tacar um pouquinho de amendoim. Ele é salgadinho, então não tenha medo de usar sal em doce, porque o sal realça sabores. E acho que esse contraste da crocância do amendoim com a textura do brigadeiro vai ficar bem da hora. Ó, ficou bem legal, ficou bem cremoso. Vamos comer. Na hora de vender, também é importante padronizar. Você vai conseguir achar potinhos de plástico de tamanhos diferentes. Importante só colocar no pote quando já estiver frio. Você vai ver nas embalagens de plástico do mercado que está escrito lá livre de bisfenol. Mas o plástico é difícil de confiar nesse sentido. Quando você coloca uma coisa quente, provavelmente alguma coisa ali vai soltar no seu produto. Então, coloca num pote plástico. Você vai achar ali um pote de 100 ml. Pesa aí umas 80 gramas. Precifica, como eu já falei, saiba o que está vendendo, saiba por quanto você está comprando e sucesso. Uma receita, você viu, cara, uma receita fácil, dá para você fazer em quantidade. É uma receita que vai durar bastante na geladeira, pelo menos aí uns 7 dias, tem muito açúcar. Tudo que tem muito açúcar e muita gordura tende a durar mais. Pode fazer de paçoca, pode fazer bicho de pé, pode fazer de coco, pode fazer do que você quiser. Importante é você saber que a base de manteiga e leite condensado dá aquele ponto final que eu mostrei antes de colocar o creme de leite. E sucesso! Meus jovens, essa foi a primeira aula. Serão 3 ao todo. E nesse módulo, vocês aprenderão a fazer aquele polpettone empanado com aquela massa ao molho vermelho que a gente colocou uns cogumelos, ficou bem da hora. Aquele peixe grelhado. Lembrando que aquele peixe você pode substituir, você pode trocar, você pode pedir uma tilápia para o seu peixeiro, você pode usar outros vegetais. Você aprendeu a fazer gremolata. Depois você aprendeu a fazer aquela sobrecoxa de frango marinada com a salada de batatas, que é um clássico, que funciona super bem. E o brigadeiro. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer uns salgadinhos maneiros para festa. E na terceira e derradeira a gente vai aprender a fazer doces, tortas e bolos. E é isso. Muito obrigado e nos vemos lá. Valeu! E essa aula é um oferecimento da Prepara Todos, uma plataforma de educação e empregabilidade com mais de 200 mil alunos em todo o país. E você aí que tem acesso a Prepara Todos, a gente tem mais 2 módulos exclusivos de aulas para você acessar. Se você ainda não tem cadastro na nossa plataforma e não quer perder esses pratos bem legais que a gente está fazendo, você pode acessar o link na descrição do vídeo e se cadastrar agora mesmo.